Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Tudo bem por aí? Eu sou o Thiago Lacerda. Aqui é a Patrono e esse é o Todo Santo Dia. Todo Santo Dia é uma série diária de vídeos onde a gente destrincha o martirológio, ou seja, a gente lê juntos os elogios, comenta juntos, discute juntos. Eu vou trazendo contexto, um pouco do que eu sei, um pouco do que me vem à cabeça quando eu vejo os santos aqui, para que vocês também possam fazer isso, fazer relações, sinapses, eh, ligações com os santos, de modo que a Divina Providência possa usar esse vídeo, essa conversa, para suscitar no coração de cada um de nós venerações a santos, que no final são auxílio para que a gente busque a santidade. Esse é o objetivo, o fim último dessa série de vídeos, é suscitar devoções aos santos, e nessas devoções nós termos maior auxílio na nossa vida espiritual, tanto como exemplo de vida, né, inspiração, como intercessão, ou seja, pessoas que de fato estão do lado de Deus e que querem que nós também estejamos lá, e por isso intercedem por nós. Então, aqui é um espaço para a gente descobrir os santos. Hoje é dia 28 de janeiro e nós temos um grandíssimo santo, talvez um dos maiores santos da história da igreja. Vou ler para vocês aqui o elogio dele, mas antes deixa teu comentário, teu like, tua inscrição, vai comentando junto comigo, complementando, e segue no Instagram e no TikTok. Tinha dado branco, mas voltou, mas vamos lá. Primeiro elogio, é uma grande alegria poder ler esse elogio. Memória de São Tomás de Aquino, presbítero da Ordem dos Pregadores e doutor da Igreja, que, dotado de grandes dons intelectuais, comunicou aos outros, por meio do ensino oral e escrito, a sua extraordinária sabedoria. Chamado pelo beato Papa Gregório X para participar no Concílio Ecumênico de Lyon, segundo Concílio Ecumênico de Lyon, morreu durante a viagem no mosteiro de Fossa Nova, no Lácio, no dia 7 de março. Alguns anos depois, seu corpo foi trasladado para Toulouse, 1274. Santo Tomás de Aquino é um doutor da igreja, um dentre os maiores, talvez o maior, um dos grandes doutores da igreja. Construiu, talvez possa estar falando besteira, assim, com termos talvez até abaixo do que é a dignidade dele, mas construiu, de algum modo, uma arquitetura teológica que foi base para tudo o que se pensou depois na igreja. A gente tinha aqui, então, nesse século XIII, dá para se dizer que o auge da civilização cristã católica medieval, né? Nós temos o surgimento das universidades, nós temos a redescoberta, por exemplo, de Aristóteles, de alguns clássicos, via traduções dos árabes, e justamente, eh, pelo que eu entendo, Santo Tomás reconcilia, de algum modo, a igreja. Não que houvesse uma briga, mas reconcilia no sentido de liga essa filosofia antiga, mostra como ela é verdadeira de fato nessa eh eh, na sob o olhar católico, né. E no final, como ela é verdadeira, como ela é verdade realmente, que não elas não se opõem, né, que a fé católica não se opõe a essa filosofia que era pagã e que volta a ser introduzida no contexto ali do Ocidente, da Europa. Eu realmente, tenho muita devoção, gosto muito, peço muita intercessão, apesar de não ter nem, sei lá, 10% do conhecimento de que muitos outros grandes, influenciadores e pesquisadores e escritores têm, né. Não sou um estudioso de São Tomás, não sou um tomista, né, nem tenho um cacife para isso. Mas inclusive deixa eu aproveitar, indico primeiro eu ia indicar outra, vamos lá. Sempre que eu tenho algum livro que eu possa indicar, né, eu indico então Catequese de Santo Tomás de Aquino, da MBC. Não é uma publi, não é nada. Obviamente, a maioria dos livros que eu indico para vocês é da MBC, porque a minha biblioteca pessoal é muito, como vocês podem ver, é muito composta por livros da MBC. Mas, eh, sempre que eu tenho um livro, independente da editora, de quem for, eu indico, né, mostro, não indico, a leitura especificamente, mas mostro que o livro existe,
que se tu tiver interesse vale a pena, adquirir, enfim. Mas o que eu ia indicar, na verdade, foi falando de tomista, é justamente indicar o canal do Luca. Eh, o Luca se tu tá aqui, é bem provável que na verdade tu já conheça ele, o canal do Luca tá muito grande, ele tá fazendo um trabalho fantástico, faz muitos anos, mas ultimamente o trabalho tá ainda melhor. E agora essa semana ainda saiu uma resposta da resposta da resposta de de um react que ele fez ao Marcos Bruso, eu acho, que supostamente iria, eh, refutar as 5 vias de São Tomás, e aí, no react o Luca, eh, com todo respeito, dá um couro nele, e aí ele responde, deslocado completamente da realidade, assim, e o Luca mais uma vez respondeu num vídeo de 2 horas que tá fantástico, indico, eu terminei de assistir ele hoje, indico que vocês assistam. Tá? Especialmente se tu gosta de Santo Tomás, se te chama a atenção, os conteúdos do Lucas são muito bons para quem é ou quer se tornar devoto de Santo Tomás, especialmente para quem tem esse apelo intelectual. Não é o meu caso, né? Assim, eu não sou, não pretendo ser, eu não sinto que tenho vocação para ser um estudioso tomista, mas eu gosto também, gosto muito de acompanhar o conteúdo dele, tento aprender dentro do possível. Mas enfim, ficam essas duas indicações. Obviamente, São Tomás tem uma obra gigantesca, vocês conseguem encontrar na internet aí, a própria Suma Teológica tem aquela coleção, bem tradicionalzinha, assim, acho que da Eclésia, talvez, não tenho certeza, mas que, não é barato, mas que é fácil de encontrar, né, todos os sites se encontra. Enfim, eh, já perdemos um bom tempo, merecido, mas um bom tempo com São Tomás. Inegavelmente, a maior indicação de hoje, não é à toa que é o destaque da Santa Igreja para o dia de hoje. Mas temos alguns outros elogios, então demos sequência a eles. No segundo elogio, no mosteiro de Réumé, na Neustria, atualmente na França, São João Presbítero, homem de Deus, que reuniu numerosos monges sob a regra de São Macário, cerca de 554. Para quem não está acostumado ao martirológio, só para volta e meia eu tenho que lembrar isso, a gente falou de São Tomás de Aquino, que morreu em 1274, primeiro elogio. Em geral, o martirológio é em ordem cronológica, então os primeiros santos são os mais antigos daquele dia e os últimos são os mais contemporâneos, os mais próximos do nosso tempo. Mas quando nós temos um destaque, que é o caso de São Tomás, independente, ele transcende o tempo, digamos, ele sai fora da cronologia e ele se torna o primeiro elogio, porque a igreja considera que o primeiro santo que deve ser visto, o mais importante desse dia é esse. Apesar de, na história da igreja, na história da salvação, ele não ter sido o primeiro a vir para o mundo, digamos. Então, a gente vai, no segundo elogio, tá vendo um santo aqui do século VI, vai ver, vai chegar inclusive ali no quarto elogio, quinto elogio, em santos que foram contemporâneos de São Tomás de Aquino, tá? Mas ele recebe essa deferência, sobe ao primeiro elogio, ainda que cronologicamente não seja o primeiro. Então temos aqui São João no século VI, numa região da França, que hoje é a França, mas que naquela época, 554, a gente está logo após a queda do Império Romano, num período em que a França especificamente, a Europa toda, mas que a França é um é um mosaico, é uma representação, a Europa vira um mosaico, né, de povos, de divisões, né, antes era o Império Romano e sob o Império tínhamos sim os povos, etcétera. De fato, inclusive é o que, vai fazendo com que o Império Romano deixe de ser esse império, que vai caindo, vai ruindo, também é isso. Mas quando cai definitivamente, assim, pra gente a data que historiograficamente a gente tem uma colcha de retalhos ali, um mosaico de muitos povos em muitos lugares, isso vai mudando, né, pra cá e pra lá, entre guerras, enfim. E na França dá pra dizer que a gente tem um bom retrato do que é na Europa toda, porque a França, o território que nós conhecemos da França, tá um grande mosaico. Nós temos outros territórios, como a Itália, por exemplo, que não tá um grande mosaico. Ela, enquanto território, ela tá dominada por Odoacro, depois ela vai ser dominada pelos ostrogodos, e aí então vem os bizantinos, a gente vai ter uma divisão, vai ter os estados papais, mas naquele momento a Itália é una sob Odoacro. A Península Ibérica é praticamente toda dominada pelos visigodos.
Mas a França tem visigodos, tem francos, tem uma parte de alamanos, então tem muitos territórios ali, ela por si só é um espelho do que acontece na Europa. E quando a gente vai ter a virada mais ou menos pela época de São João, o início da virada vai acontecer entre os anos 600, 700, 800, a França também vai ser um espelho daquilo que a Europa vai virar, que é católica. Então, São João está nesse período transição, assim, bem o limiar entre pós-romano e aquilo que vai se tornar ainda um grande reino franco e a Europa, católica. No terceiro elogio temos a comemoração de São Tiago Eremita, na Palestina, que passou muito tempo num sepulcro por penitência no século VI. Então aqui a gente está falando de Palestina, né, ou seja, o que era a periferia do Império Romano, que agora é o Império Bizantino. Lembrem, essas, representações, essas nomenclaturas, vou botar para vocês aí, ó, sempre esqueci. Eu acho que uma vez por vídeo eu faço uma dessas, né. Ué, aqui, agora sim. Tá, aqui é a região da Palestina, tá, a província da Palestina. Se nos primeiros séculos aqui era a periferia do Império Romano total, segue de algum modo sendo a periferia do Império Romano do Oriente, ainda que muito mais próximo agora do que a capital, dos grandes centros como Alexandria. É, e só para é uma coisa que é bem importante, eu sempre tento ressaltar aqui nos vídeos. Hoje a gente olha para trás e aí enxerga a história com queda de Roma na década de 80 do ano 400, 400 e pouco, cisma, a gente tem uma definição específica, uma época específica, mas o cisma do Oriente, né, também foi acontecendo aos poucos, a queda de Roma foi acontecendo aos poucos. Nesse momento, por exemplo, nós temos ali todos esses reinos aqui, ó, inclusive foi vocês, os visigodos, suevos, francos, a gente tem todos esses reinos e por um bom tempo, boa parte deles se considera romano. Se considera o herdeiro, digamos, de Roma naquele território, ou aquele que rege em nome de Roma. E por outro lado, os bizantinos não se consideravam bizantinos, não se consideravam Roma do Oriente apenas, eles eram romanos. Bom, o Império caiu do lado de lá, tipo, eu tenho a minha casa aqui, sei lá, o MST, o MTST tomou uma parte da minha casa, mas o resto segue sendo a minha casa não deixou, não mudou de nome, né, ou, enfim, eu aluguei uma loja, e aí uma parte da minha casa agora é um mercadinho. Entendem? Para quem morava na parte oriental, o Império continua sendo ali. O Império talvez tenha perdido territórios, mas o Império Romano segue sendo aquele ali. Então hoje a gente fala que é o Império Bizantino, mas na prática é o mesmo Império Romano que seguiu, né, que continuou existindo. Então ele está nesse local, eh, passou muito tempo num sepulcro por penitência. Então provavelmente uma vida, o próprio nome, né, ele é conhecido como São Tiago Eremita, mas uma vida eremítica no sentido mesmo, que a gente conhece, né, do, do eremitério, daquele que vive a solidão. Não é um cenobita que vai e vive em comunidade distante da vida urbana, não. Ele vive a solidão. Nesse século já não é tão comum, apesar de que o eremitério é uma instituição muito forte nessa região. Né? Instituição no sentido de vocação mesmo, não era um instituto de fato, né? Mas uma vocação que nasce aqui, que é muito forte nessa região especialmente, tá? Na Palestina, no Egito. Temos no quarto elogio São Julião, na Castela-La Mancha, bispo provavelmente Juliano, tá? A tradução de português de Portugal normalmente nos traz Julião, Marcião, e aqui no Brasil a nossa tradução, imagino que até talvez puxando um pouco do francês, Marciano, tá? Bispo que ilustrou a igreja como segundo prelado dessa cidade, depois de recuperada aos mouros, pondo ao dispor dos pobres os bens da igreja e adquirindo seu sustento cotidiano com o trabalho das próprias mãos, em 1207. Então aqui a gente já deu um salto histórico, a gente estava falando do século VI, até nem tinha mapa, do século VI, na, na Palestina, que a gente foi para o
para o outro extremo, lá para a Península Ibérica e 600 anos depois praticamente, né, 1207. Um dos bispos da retomada. Imaginem que a igreja que a sociedade na Península Ibérica ficou, eh, hã, eh, tomada, refém, a palavra que eu queria, ficou refém de outra fé, ficou refém, eh, dos muçulmanos, outra fé, outro governo, outra sociedade, por séculos. Imaginem quando isso cai, a igreja precisa se reorganizar, tudo isso a gente consegue entender aqui, tá, nesse elogio. A igreja precisa se organizar. Então, temos um bispo que é quem organiza a diocese. A sociedade precisa se reorganizar. Certamente um período de muitos pobres, inclusive é um período em que a gente vai ter as ordens mendicantes logo ali, que também, ou seja, gera um contexto da Europa também, essa a pobreza, né, e a igreja, além de se organizar, reorganiza a sociedade. Então, eu sempre a gente sempre se depara aqui com santos, especialmente bispos e abades nesse caso, ou abadesas, né, líderes das suas comunidades, que para além dos problemas que eles têm que lidar nas no pastoreio das suas ovelhas, eles também lidam com os problemas da sociedade, da cidade, da orbe, né, da urbe. Eh, e isso acontece em muitos momentos, então, nas invasões e geralmente também, eh, com essa relação com invasões. Nas invasões eh, dos germânicos, né, dos visigodos, dos vândalos, dos alamanos, dos francos mesmo, quem segura aquelas sociedades, bom, vejam, Santo Agostinho, e aí até uma relação com São Tomás, né, nós temos Santo Agostinho junto com São Tomás, são 2 grandes, filósofos, para quem não é católico, apenas filósofos, para a gente são 2 grandes autores da igreja, mas enfim, Santo Agostinho nos mostra isso, né, com os visigodos invadindo no norte da África. Então, os bispos, organizam não só a sua igreja, mas a sua cidade, o território em si. E aí isso vai acontecendo, né. Temos as como eu falei, as invasões dos germânicos, depois nós vamos ter as invasões dos normandos, né, dos povos do norte, nós temos as invasões dos muçulmanos, então, tanto no momento da invasão quanto no pós-invasão, não, reestruturar quem é que, costura tudo, quem é que une de novo, na queda do Império Romano, nas invasões do norte na Idade Média, todos esses momentos, quem reestrutura a sociedade, a a política até, tudo é a igreja, tá. E óbvio, através de bispos como, São Julião de Cuenca. No quinto elogio, no mosteiro de São Frediano, próximo a Pisa, temos o beato Bartolomeu Aiutami Cristo, religioso da ordem camaldulense. Eh, Aqui, 1224, a gente está no mesmo período de Santo Tomás, no mesmo período de São Julião. É um período em que surgem as ordens mendicantes, ou seja, nós temos um novo vigor da vida religiosa, que normalmente reflete um declínio. Então, é, é, século V, mais ou menos, temos São Bento com a regra, né? Nós tivemos os eremitas e cenobitas antes, aí lá no século X a gente vai ter Cluny, depois vai ter Cister, e aqui a gente estava vindo de novo numa queda e temos as ordens mendicantes, de novo dando vigor à vida religiosa, e a vida religiosa que dá vigor também à vida da igreja. Sexto elogio na Bretanha, aquele chifre da França, vou mostrar para vocês aqui. Século qual? A gente está falando de 1683, tá? Vamos ver se eu tenho. Aqui eu tenho um mapa que eu acho que é bom de mostrar. Não que tenha muita coisa a ser mostrada, só quero mostrar onde é a Bretanha para vocês entenderem. Aqui. É, Beato Julião Manouet, ou Manoá, jesuíta que durante 42 anos se dedicou totalmente às missões populares, tanto nas aldeias como nas cidades. É, não temos informação aqui, mas é um período que, vejam, a gente tem os jesuítas
aqui nessa região, muito fortemente, mas ao mesmo tempo, eu vou mostrar no mapa de outra época, ao mesmo tempo que nós temos eles aqui muito fortemente, nós temos eles aqui muito fortemente, nós temos eles aqui muito fortemente. Então, a grande potência dessa época, pensando em ordens religiosas, é dos jesuítas, assim como a gente estava falando dos dominicanos e dos franciscanos agora no elogio passado, né, que é o período deles. Então aqui a gente tem uma França, uma Europa pós-tridentina, uma França em reevangelização. Então, vejam, a gente tem os jesuítas, eles são missionários. Lembram que eu falo que existe a missão, que é como a missão dos jesuítas na Ásia e na Europa, na América, que é para povos pagãos, que é para catequizar os pagãos. Existe aquela missão que é para reevangelizar, digamos, ou para recatequizar, para lugares em que a igreja tinha sido abalada, em que a fé tinha sido destruída por heresias, em que a fé tinha sido destruída por invasões de pagãos. Então, existem essas. Achei que eu estava com o mapa, bloqueei tudo aí. Existem essas duas possibilidades e os jesuítas atacam nessas duas frentes, né? E aí o Beato Julião Manoá provavelmente está nesse contexto de reevangelização da França. No sétimo elogio, Santos Águeda Linzau, Virgem, Jerônimo Lu Timmel e Lourenço Van Bin, mártires que, sendo catequistas no tempo do imperador Wenzhongxian, foram denunciados como cristãos e por isso degolados na China. 1858, a gente já está quase no século XX, finalzinho dessas grandes perseguições. Vou só mostrar para vocês que a região é sempre essa aqui, ó, esse período. Esse período é muito intenso, os martírios aqui, desde do século XVII até agora. Provavelmente uma das últimas perseguições. Inclusive, vejam, a gente tem lá os primeiros mártires desse período, em 1600 e pouco, são santos europeus. Então, normalmente pelo sobrenome a gente vê que são santos europeus. E aqui nós já temos, obviamente, depois de 200 anos, nós temos uma comunidade católica autossuficiente, dá para dizer. Quer dizer, ela não precisa de presbíteros vindo de fora, ela não precisa de bispos vindo de fora, não precisa de catequistas vindo de fora, ela já se gere, né? Então, por longas décadas, os missionários precisam ir para lá até que a comunidade se forme e se estabilize. Mesmo sob perseguições, isso acontece. No oitavo elogio, também na China, São José Freina Demetz, presbítero da Sociedade do Verbo Divino, que trabalhou incansavelmente na ação evangelizadora dessa região, 1908, mesmo contexto. Na Espanha, em Picassent, Beata Maria Luísa Montesinos Ordunha, virgem e mártir que durante a perseguição contra a fé pelo martírio se tornou participante na vitória de Cristo, 1937. Aqui a gente está num contexto de Guerra Civil Espanhola, provavelmente, tá? Durante a perseguição contra a fé, 1937. Fazia tempo que não apareciam alguns. Novembro a gente teve muitos, dezembro. No início do ano não tínhamos tantos. Mas ao longo do ano todo a gente vai se deparar com muitos deles. Foi uma perseguição muito forte e muito cruel. E por fim, no décimo elogio, no campo de concentração de Karsk, perto de Tomsk, na Sibéria, região da Rússia, a beata Olímpia, o nome de batismo era Olga Bidá, virgem da congregação das Irmãs de São José e mártir, que no regime da perseguição contra a fé suportou todas as adversidades por amor de Cristo. 1952, aqui a gente está falando de comunismo já na Rússia. Também são muitos que aparecem no leste europeu e na Rússia. Apesar de que eu acho que é a primeira santa, tinha até esquecido de chamar, a primeira santa russa que a gente vê aqui. Indico que pesquisem. É bem possível que a gente tenha muitos registros da história dela, tá? Sendo uma santa tão contemporânea. Chegamos ao fim do nosso martirológio de hoje, do nosso Todo Santo Dia de hoje. Me conta se algum santo chamou a atenção. Me conta aí o nome, por quê, o que aconteceu, qual é a relação que tu fez. E se nenhum deles chamou atenção, obviamente eu vou te dar aquela indicação de sempre, né? Puxando alguns que para mim tem algumas características que são interessantes, que eu acho que a história pode te chamar atenção. Obviamente, é inegável. São Tomás de Aquino é um santo que tem que pesquisar, mesmo que não esteja afim. Vai e pesquisa minimamente,
procura um vídeo do Luca falando sobre ele, pesquisa no Google minimamente, assim, certamente tu acha muito conteúdo sobre ele. O bispo São Julião de Cuenca, ou São Juliano de Cuenca, e indico também São José Freina Demetz, que é da Sociedade do Verbo Divino, assim como a Beata Olímpia, tá? Lembrando que todos os santos estão listados aqui embaixo, tem o link do Martirológio também aqui embaixo, o link do G-Catholic também, que é bem importante para fazer uma conferência. Segue lá no TikTok e no Instagram, porque lá eu complemento os conteúdos que a gente tem aqui. Deixa o teu like na inscrição e eu te espero no próximo Todo Santo Dia. Tchau.